Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os intentos dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não o houveras recebido? Já estais farto, já estais ricos, sem nós reinais. E quisera reinasseis, para que também nós reinemos convosco. Porque tenho para mim que Deus, a nós apóstolos, nos pôs por últimos como condenados à morte. Pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus e recebemos bofetadas e não temos pousada certa. E nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até ao presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados, porque ainda que tivesseis 10.000 tutores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará dos meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam ensoberbecidos, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei, não as palavras dos que andam arrogantes, mas o poder. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? O capítulo 4, o que Paulo nos explica e nos ensina é referente ao comportamento que nós devemos ter perante ao nosso ministério. O Senhor é que julga as nossas causas. E Paulo diz que ele não se sente culpado, mas também não considera-se justificado. Porque todos nós temos falhas e erros, e muitas vezes estamos caminhando para a santificação, mas nós não podemos nos vangloriar disso, porque podemos cair. Se nós não estivermos vigilantes, se nós não estivermos alicerçados na palavra do Senhor, o inimigo pode nos enganar e nos tirar deste caminho. E como ele faz isso? Através da palavra. Porque quando se distorce a palavra de Deus, quando dentro da igreja, dentro de um santuário, fala-se assim: ah, tudo bem, não tem problema, isso pode.
sendo que a palavra diz que não pode, nós perecemos, porque precisamos caminhar em santidade. E o caminho da santidade é o caminho que nos conduz ao que Paulo descreve, ao caminho onde muitos vão nos considerar ministros de Cristo. E o que é ministro de Cristo? É pregar as boas novas, mesmo sendo esbofeteados, mesmo sendo negligenciados, mesmo sendo rejeitados, porque o mundo, ele nos rejeita. O mundo, ele não quer a luz, o mundo quer andar nas trevas, porque as trevas é a escuridão onde não se vê a verdade, porque a verdade, ela vem confrontar as nossas vidas. A verdade, ela vem transformar o ser humano. E muitas vezes, quando dizemos a verdade, muitas vezes somos colocados na parede. Muitas vezes as pessoas não querem nos ouvir. Muitas vezes as pessoas nos consideram como lixo deste mundo. Porque o pecado, quando ele é gerado, ele produz satisfação na carne. E quando a carne é satisfeita, as pessoas não querem abandonar o pecado. Muitas vezes elas querem ir até o fundo do poço, porque a satisfação carnal traz para ela um benefício humano. Mas quando nós entendemos que o lado espiritual, assim como Paulo nos aconselha, é que nós precisamos imitar a ele. E como que é imitar a Paulo? Olha quantas cartas Paulo escreveu. Olha o quanto Paulo andava e caminhava por lugares para pregar essas boas novas, para pregar o evangelho de Jesus, para levar luz, levar a verdade, levar transformação. Porque muitas vezes as pessoas elas estão apegadas àquilo que elas acham, mas não é o que a gente acha, é o que Deus fala para nós. Porque a verdade dessa palavra, ela é boa para as nossas vidas, mas muitas vezes nós queremos guerrear. Nós queremos enfrentar essa palavra porque muitas vezes ela diz para que nós não possamos ser arrogantes. E o que é arrogante? É ser soberbo, é querer somente as coisas para si. É querer somente ser destaque, é querer somente as coisas que o Senhor tem para cada um de nós. E se Deus ele divide conforme o nosso trabalho, conforme a nossa vida, a nossa caminhada, nós precisamos aceitar que muitos são chamados para evangelistas, muitos são chamados para apóstolos, muitos são chamados para levitas, e cada um que fique no seu lugar. E quando nós respeitamos o próximo, nós estamos respeitando a si mesmos. E quando nós queremos que Deus faça com que o Espírito Santo mova-se no lugar onde Deus nos colocou. Então, quando nós ouvimos a verdade, ela vem admoestar as nossas vidas. Ela vem aprumar os nossos passos. O prumo, a palavra prumo, que quer dizer caminho de retidão. E quando nós entendemos esse caminho de retidão, nós entendemos que Deus é o juiz e Deus faz o julgamento. E que todas as coisas nós devemos colocar na mão dele, porque assim como Paulo diz, que nós não devemos se sentir culpados, porque nós estamos em constante aprendizado. Nós estamos evoluindo, nós estamos nos desenvolvendo, nós estamos aprendendo e a vida é um grande aprendizado. Muitas vezes nós erramos, mas para que nós possamos consertar e não permanecer no erro. Muitas pessoas elas preferem permanecer no erro e isso é que gera uma grande frustração, uma grande rebelião no mundo espiritual. Porque os rebeldes, eles sabem que estão pecando e eles continuam no pecado. Mas aqueles que ouvem a voz de Deus, aqueles que querem uma mudança e uma transformação, eles buscam a palavra.
Hoje, se nós observarmos quantas pessoas investem seu dinheiro em coisas fúteis, investem o seu dinheiro em coisas mundanas, mas nas coisas espirituais, elas não querem investir. Elas não querem investir o tempo para estudo, elas não querem investir o seu dinheiro para pagar os missionários, os evangelistas, os pregadores. Porque quando esses homens são chamados, assim como Paulo, Paulo diz: eu tenho passado fome, tenho passado necessidade, tenho estado aflito, tenho sede, estamos recebendo bofetadas. Então, quem é chamado para a pregação do evangelho, muitas vezes é ignorado, muitas vezes é caluniado, muitas vezes é perseguido, muitas vezes é chicoteado através de palavras de maldição. Mas Paulo diz para que nós não possamos desistir, mas que possamos ser seus imitadores. E independente de qual é a forma que nós estamos anunciando esse evangelho, nós precisamos entender que a nossa semente diária, ela precisa ser plantada nos corações. E se você compartilha uma palavra, e se você envia um versículo, envia uma mensagem, você está direcionando-se ao caminho que Paulo orienta nessa carta, para que nós possamos ser seus imitadores. E onde Paulo ia, Paulo falava desse amor, Paulo falava dessa verdade, Paulo falava desse poder, porque a palavra de Deus, ela é poder absoluto nas nossas vidas. Nós não estamos enxergando, mas o mundo espiritual está se movendo ao nosso favor. O mundo espiritual está fazendo a obra completa nas nossas vidas a partir do momento que nós colocamos o nosso tempo para ouvir a palavra de Deus. E se você está até aqui ouvindo este áudio, é porque Deus, ele quer te usar grandemente. Deus, ele quer enviar você. Deus, ele quer transformar a sua vida. E essa transformação vem através da palavra. Quanto mais você falar da palavra, quanto mais você ouvir a palavra, mais edificada será a sua fé. E como ministra do Evangelho, eu determino sobre a sua vida hoje que você se levante para um novo tempo. Para um tempo de você plantar essa semente, para colher essa semente futuramente. E que você possa sentir esse desejo no coração, de independente a forma que for, mas enviar essa mensagem para os corações que precisam ouvir que o Senhor é poderoso e que a palavra de Deus é a única que transforma as nossas vidas. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu lar. Que esse dia seja um dia de maravilhas para você. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.